Olá, gente, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui no canal. Então, aqui no canal eu vou falar com vocês um pouco sobre química, certo? Alguns conceitos, fazer alguns exercícios, dar algumas dicas para auxiliar vocês no estudo da química, beleza? Então, para iniciar o nosso estudo, a nossa caminhada, eu vou falar um pouco sobre o mol. Então, o mol, que é um conceito bem famoso, bem falado na química, ele é bastante importante, certo? E, de maneira resumida, eu posso falar que o mol é uma unidade de medida, certo? Unidade de medida que está para quantidade de matéria, ela quantifica a quantidade de matéria que eu tenho em um sistema elementar, com átomos, moléculas, íons ou qualquer outro tipo de partícula que eu estiver trabalhando, ok? Como trata-se de uma quantidade, então eu preciso ter um valor para essa quantidade. E esse valor vai ser dado pela constante de Avogadro, ou número de Avogadro. Nada mais é do que um valor aproximado de 6,022 vezes 10 elevado a 23. Então, a quantidade que eu vou ter de matéria em um mol de qualquer sistema elementar, de qualquer entidade elementar, vai ser dado pela constante de Avogadro. Ok? Então, a relação que eu vou fazer vai ser sempre de 1 mol para 6,02 ou 6,022, certo? Esse valor ele pode ter esses arredondamentos dependendo de quem vai fazer a questão, o exercício que você estiver trabalhando, tá? Então, pode ser que esse valor da constante venha arredondado para 6, por exemplo, mas não interfere no raciocínio da questão e do valor da constante de Avogadro, ok? Então, sempre a relação que vocês vão utilizar, 1 mol para 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades elementares. Pode ser átomos, moléculas, íons, fórmulas unitárias. Então, depende do que vocês estiverem trabalhando. Beleza? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. O primeiro exemplo, eu tenho 1 mol de ferro. Se eu tenho 1 mol de ferro, eu vou ter na quantidade de matéria de ferro 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro. Então, como eu trabalho apenas com o elemento ferro, a entidade elementar que eu vou ter junto com a constante vai ser o átomo. Então, são átomos de ferro, ok? No segundo exemplo, também tenho apenas o césio, o elemento químico isolado. Então, são 2 mols de césio e o valor que eu tenho do outro lado agora é diferente. Ele está 1,204 vezes 10 elevado a 24 átomos de césio. Por quê? Se eu fiz uma alteração na quantidade de mols, no caso eu dobrei de 1 para 2, o valor da constante ela tem que também dobrar. Esses valores eles seguem sempre numa mesma proporção. Então, se eu aumento de um lado, eu também tenho que aumentar do outro. Então, se eu dobrar a quantidade de mols de césio, eu tenho que dobrar o valor da constante. Se eu tivesse diminuído pela metade a quantidade de mols de césio, eu diminuiria pela metade o valor da constante de Avogadro. Ok? Seguindo, eu tenho 1 mol de água. Então, não tenho mais um elemento isolado. Eu tenho agora uma substância formada por 2 elementos, que no caso é a água, formada por hidrogênio e oxigênio. Nesse caso, eu tenho um elemento não metálico, que é o oxigênio, e o hidrogênio. Quando eu tenho não metal interagindo com hidrogênio, eu tenho ligações covalentes e isso me dá um composto molecular. Então, eu formo moléculas a partir dessas ligações químicas, ok? Então, 1 mol de água forma 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Por que moléculas? Porque eu tenho um composto molecular, um composto formado por ligações covalentes. Ok? Seguindo, 3 mols de H2O2. Então, uma fórmula bem parecida com a da água, mas não é a água, certo? Ela é o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, certo? Então, seguindo o mesmo raciocínio do césio, certo? Que tive o dobro de mols, aqui eu tenho um triplo de mols. Se eu tripliquei a quantidade de mols, consequentemente, o valor da constante de Avogadro precisa ser triplicado. Então, 3 mols de peróxido de hidrogênio formam, no caso, possuem 3,613 vezes 10 elevado a 24 moléculas de peróxido de hidrogênio, certo?
Aqui eu coloquei o mol de dólar. Por quê? Eu só quero que vocês tenham uma ideia do quão grande é esse valor da constante de Avogadro, certo? Então vamos supor que você está andando na rua, uma pessoa chega para você e lhe oferece um mol de dólar. À primeira vista, para quem não conhece, vai imaginar um mol de dólar deve ser pouca coisa, né? Mas não. Se a gente for escrever esse número por extenso, um mol de dólar seria todo esse valor escrito aí na tela de vocês, certo? É muito grande. É um valor muito, muito grande. Então, na química, é comum a gente utilizar valores muito grandes e valores muito pequenos. Então, é muito comum a gente utilizar a notação científica, que são esses valores que têm essa multiplicação aqui por 10, certo? E o expoente. Então, sempre que a gente trabalhar na química com valores muito grandes ou muito pequenos, para facilitar a nossa vida, o nosso cálculo, a gente utiliza a notação científica para facilitar e também para a gente não cansar tanto a mão. Então, imagine a gente ter que fazer todas essas questões e sempre que for escrever a constante de Avogadro, a gente ter que escrever esse número por extenso. Então, seria muito trabalho, muito cansativo, então é bem mais fácil e mais prático utilizar a notação científica. Bom, a gente também tem como calcular o número de mols. Então, a gente tem uma fórmula específica para o cálculo do número de mols. Então, para eu calcular o número de mols, eu utilizo a fórmula N igual a M dividido por MM. Então, N minúsculo representa o número de mols. O M minúsculo, a massa, sempre dada em gramas, certo? E o MM maiúsculo, massa molar ou massa molecular, que é dada em grama por mol. Então, a massa normalmente é fornecida pelo exercício, é a massa da substância que eu estiver trabalhando, certo? Eu quero calcular o número de mols dela, a partir daquela massa. E a massa molecular é um valor que você vai encontrar na tabela periódica. Então, todos os valores de massa molecular para todos os elementos químicos, eles estão presentes na tabela periódica. Então, se eu quiser saber esses valores, vou na tabela periódica, faço a consulta e utilizo o valor que eu encontrar lá, certo? Então, é um valor que você não precisa decorar, já que é uma informação da tabela periódica. Se a questão não fornece a tabela, na prova que você estiver fazendo não fornecer a tabela, a questão mesmo precisa ter esse dado escrito nela, certo? Qualquer informação da tabela periódica não precisa ser decorada. Ela é uma informação de consulta e precisa estar presente no exercício, ok? Bom, aqui um exemplo para a gente treinar. Então, quantos mols possuem 250 gramas de sal de cozinha? Então, quero saber em quantos mols eu tenho em 250 gramas de sal de cozinha. Então, aqui eu preciso calcular para chegar ao valor do número de mols, beleza? Então, o enunciado já dá para mim as 250 gramas, que é a massa que eu tenho no sal de cozinha, o cloreto de sódio, certo? A massa molecular, eu preciso ir na tabela periódica e lá vai ter a massa molecular do sódio, que é o elemento que forma o cloreto de sódio, e a massa molecular do cloro, que é o outro elemento que forma o cloreto de sódio. Então, na tabela periódica, a massa molecular do sódio vai estar 22,9. Então, eu arredondei para 23 para facilitar o nosso cálculo, certo? E a do cloro vai estar 35,5. Então, essas duas massas moleculares são dois elementos separados, só que eu tenho um cloreto de sódio junto. Esses elementos estão unidos, certo? Então, como é que eu chego na massa molecular do cloreto de sódio? Eu vou pegar a massa molecular do sódio, somar com a massa molecular do cloro e, com isso, eu chego na massa molecular do cloreto de sódio. Então, eu vou pegar os 23 gramas da massa molecular do sódio e os 35,5 do cloro. Somando esses dois valores, eu chego ao valor de 58,5 gramas por mol, que é a massa molecular do cloreto de sódio. Então, achando esses valores, eu utilizo a fórmula. Então, número de mols de cloreto de sódio vai ser a massa do cloreto de sódio sobre a massa molecular do cloreto de sódio. Então, o número de mols vai ser as 250 gramas de cloreto de sódio, né, que é a nossa massa, que foi informada no enunciado,
e a massa molecular 58,5 gramas por mol, que foi o que a gente calculou anteriormente. Fazendo essa razão, o valor que eu vou encontrar é de 4,27 mols. Então, 250 gramas de sal de cozinha possuem 4,27 mols. Ok? Seguindo, quantas fórmulas unitárias possuem 250 gramas de sal de cozinha? Então, agora eu não quero saber a quantidade do número de mols, mas sim quantas fórmulas unitárias. Então, o que seriam as fórmulas unitárias? Com a água, a gente encontrou a quantidade de moléculas, certo? Mas só que o sal de cozinha não é um composto molecular, é um composto iônico. Ele é formado por um metal, que no caso é o sódio, e um não metal, que é o cloro. Quando eu tenho metal e não metal, eu formo um composto formado por ligações iônicas, ou seja, um composto iônico, e não formam moléculas, certo? Então, ao invés de eu calcular a quantidade de moléculas, eu calculo a quantidade de fórmulas unitárias. O que seriam essas fórmulas unitárias? Seriam a menor quantidade que eu tenho de sódio e cloro que formam o cloreto de sódio. Então, a menor quantidade que eu tenho desses elementos é um sódio e um cloro. Então, a fórmula unitária que eu tenho de cloreto de sódio é o NaCl, ok? Então, aqui eu coloquei uma imagem para vocês observarem do cristal de sal e aqui seria como se fosse ela ampliada, certo? Então, na sua estrutura, uma estrutura cristalina, eu tenho o cloro, no caso o íon cloro, o cloreto, e eu tenho o íon sódio, o Na+, certo? Então, aqui eu tenho um sódio para um cloro. Então, essa aqui seria a nossa fórmula unitária. Eu quero saber quantas vezes isso se repete, quantas fórmulas unitárias eu tenho presentes no cristal de sal, ok? Então, para isso, eu vou utilizar a quantidade de mols que eu achei no exemplo anterior, 4,27 mols, e vou fazer uma relação. Qual é a relação? A relação do mol, certo? Sempre um mol, ele vai estar para o valor da constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23, certo? Então, essa relação sempre precisa ser feita, tá? A outra relação é de 4,27 mols para X. Por que X? Porque eu não sei qual é a quantidade que eu tenho de fórmulas unitárias em 4,27 mols. Eu sei para 1 mol, pois para 1 mol sempre é o valor da constante de Avogadro, mas para qualquer outro valor eu não vou saber esse valor, certo? Então aqui vocês podem fazer uma regra de 3, tá? Se vocês acharem mais fácil, mais prático, se terem mais à vontade fazendo a regra de 3, mas não é necessário, já que o x, a meia incógnita, sempre multiplica por 1, certo? Então, se eu fizer meio por extremo, vai ser x vezes 1 e 4,27 vezes 6,022 vezes 10 elevado a 23. Então, não é necessário fazer a regra de 3. É só fazer a multiplicação do número de mols e da constante de Avogadro. Ok? Então, fazendo essa multiplicação, eu vou encontrar a quantidade de fórmulas unitárias de cloreto de sódio. Então, 4,27 mols vezes 6,022 vezes 10 elevado a 23, que é a constante de Avogadro, vai me dar um valor de 2,57 vezes 10 elevado a 24 fórmulas unitárias de cloreto de sódio. Ok? Bom, gente, então espero que vocês tenham gostado, que o vídeo possa ter ajudado vocês e até a próxima.